Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e o vídeo de hoje eu vim falar sobre o Bom Dia Verônica, que ganhou todo um novo hype aí com o lançamento da série de mesmo nome pela Netflix nesse mês de outubro. Esse livro aqui foi publicado inicialmente sob o pseudônimo de Andrea Kilmore lá em 2016 e os verdadeiros autores só foram revelados em 2019, ano passado, se eu não me engano, na Bienal, que é o Rafael Montes e a Ilana Casoy. Eles optaram por escrever sob o pseudônimo por diversos motivos. Um deles foi que muita gente esperava o primeiro livro de ficção pela Ilana Casoy e o outro era o Rafael Montes querendo ver um livro dele sem o peso já do nome dele, já que ele já é um autor aí consolidado de romances e thrillers policiais aqui no Brasil. Então esses são alguns dos motivos pelos quais eles escolheram escrever sob pseudônimo, mas a ideia foi sempre de trazer os nomes deles em algum momento, e esse momento foi no ano passado, e eu acho que foi junto com o anúncio da série que viria e que estreou esse ano. Nesse vídeo, então, eu vou falar com vocês finalmente sobre o livro e sobre a série que eu já assisti. Vamos começar então com o livro. Aqui a gente vai acompanhar a personagem principal, Verônica. A Verônica, ela é uma escrivã da Polícia Civil. Ela não queria estar nessa posição, mas por conta de coisas que aconteceram na vida dela, ela acabou ficando como escrivã. Ela não chegou a fazer a prova ou concurso para se tornar detetive, mas sempre foi o sonho dela de trabalhar como detetive. Ela acaba, na verdade, trabalhando como uma secretária pro capitão ali, pro delegado, pro delegado, que é o delegado Carvana, e ela fica ali nessa vida mais ou menos, não tá muito satisfeita com a vida dela. Ela tem muitos problemas em casa também, com a família, então a vida dela não tá ali das melhores. E tudo muda quando ela chega na delegacia. Ela chega um pouco atrasada pro trabalho e ela vê uma menina saindo assim da sala do delegado, e essa menina tá claramente muito abalada. Essa moça, né, não é uma menina, já é uma mulher. Ela tá claramente muito abalada com o que aconteceu ali dentro, ela tá muito nervosa, e a Verônica fala assim: não, calma, vou te dar uma água. E quando a Verônica vai buscar uma água e volta, essa menina se joga ali da janela, que é do 21º andar, sei lá. É um andar muito alto onde fica o escritório ali da delegacia da Polícia Civil. E assim, a Verônica vê aquela cena. Antes de se jogar, a menina fala uma frase-chave ali pro livro, pra investigação do caso, e a Verônica fica muito chocada com aquilo, mas o delegado Carvana, ele manda arquivar esse caso. Ele, apesar de ficar muito indignado, inclusive de acontecer na delegacia dele um caso desse nível, logo quando ele já tá prestes a aposentar, que traz toda uma atenção midiática ali pra delegacia, ele manda arquivar o caso, porque não é um caso que dá pra levar muito pra frente, não tem muitas provas, ele não acredita muito no que a menina falou com ele, né, do que essa mulher falou com ele antes, e a Verônica fica muito encucada com aquilo. Ela fala que vai arquivar pro delegado, mas ela começa a extrair algumas informações dele. Com essa atenção midiática que esse suicídio ganhou, né, porque é um suicídio numa delegacia de polícia, é claro que muita gente ia querer saber o porquê disso tudo, a Verônica acaba em uma dessas entrevistas e coisas do tipo, ela acaba aparecendo na televisão, e o telefone ali da delegacia é divulgado, e nessa mesma semana ela recebe uma ligação da Janete, que é a nossa outra personagem aí muito importante na história, e a Janete fala com ela que o marido dela mata mulheres. E aí a Verônica fica pra morrer, fica indignada e também vai investigar esse caso. Então, uma escrivã, né, ela sai de escrivã que nunca teve nenhum tipo de experiência em campo, nunca teve nenhum tipo de experiência investigativa, ela passa a investigar esses dois casos que o delegado meio que descarta. Então ela acredita nessas mulheres e ela quer ir atrás do que aconteceu com elas. E é essa a premissa do livro que a gente tem aqui. Eu fiquei muito interessada com essa premissa, principalmente com esse fato da mulher lá suicidar e o que tá acontecendo e tal. Mas em algum momento, na minha cabeça, eu não sei por que eu imaginei isso, eu achava que esses dois casos iam se intercalar ou iam ter alguma relação no decorrer da história, e talvez isso possa ter atrapalhado um pouco a minha experiência. Por que eu já tô falando sobre isso?
porque eu achei esse livro mediano. Eu achei bom, mas eu não achei maravilhoso. E eu vou explicar pra vocês por quê. Antes de falar sobre a minha opinião, eu quero deixar aqui um aviso de gatilho. Eu falei sobre aqui a sinopse já, mas é muito importante avisar os gatilhos que tem aqui nesse livro. Então a gente tem descrições explícitas de violência, a gente tem violência contra mulheres, a gente tem abuso sexual, então tem muitos gatilhos, não é um livro para qualquer um, então fiquem avisados sobre esses gatilhos, viu, gente? Então se você é uma pessoa sensível, se você é uma pessoa jovem, pense antes de ler e antes de ver a série também. Que a série, se eu não me engano, tem classificação indicativa de 18 anos. Então não é uma história muito leve, é uma história bem pesada na real. Então, assim, vale esse aviso e tomem esse cuidado se vocês têm essa sensibilidade ou se vocês são muito jovens. Sigam as classificações indicativas para não ter aí problemas mais pra frente. Mas vamos lá, por que eu considerei esse livro mediano? Mas primeiro eu vou falar das coisas que eu gostei muito da história. Aqui eu gostei muito de ser uma história brasileira, de ter uma ambientação no Rio de Janeiro, São Paulo. É São Paulo. Rio de Janeiro é o outro livro do Rafael Montes que eu vou comentar. Aqui é São Paulo, então tem uma ambientação em São Paulo. A cidade faz parte da história, principalmente ali na rodoviária, que é um ponto-chave. Então a cidade faz parte da história, eu achei isso muito legal. Além disso, a gente tem problemas brasileiros muito bem explorados aqui, né? Não são problemas exclusivamente brasileiros, mas são coisas que a gente consegue se relacionar, principalmente da questão da polícia e da justiça como um todo, de como que as coisas se sucedem, às vezes da lentidão, da falta de recursos, até mesmo, entre aspas, da falta de justiça por conta do nosso sistema, né, de como que as coisas funcionam e do que a gente considera uma falta de justiça, além do machismo muito presente. Então você tem aqui dois casos distintos que tratam sobre diferentes tipos de abuso de mulher. Então um é um serial killer mesmo já. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso no trailer da série você vai ver que tem um serial killer. Quando você lê aqui a sinopse, você sabe. Então, assim, não é um spoiler como um todo. Você já sabe que vai ter um serial killer. Mas você tem um serial killer que mata mulheres. E você tem também um cara que dá golpes em mulheres. Então, assim, são dois tipos de violência contra a mulher que muitas das vezes as vítimas são descreditadas. Então a gente tem um pouco também de abuso, né, de relacionamento abusivo. Então todos esses momentos, geralmente a mulher não tem credibilidade, ela denuncia, mas não tem essa credibilidade. E a gente tem muito isso na pessoa do delegado Carvana, que é um escroto na história, ele é um babaca e ele realmente descredita essas mulheres logo de cara. Então a gente tem a exploração desse aspecto do machismo também, que eu acho muito legal na história. Outra coisa que eu gostei bastante foi da construção desse serial killer. E eu acho que aqui a gente tem mesmo a mão da Ilana Casoy de fazer isso, porque ela já tem experiências, eu não sei se vocês conhecem, mas os outros trabalhos da Ilana Casoy são sobre serial killer, são materiais de não ficção, como eu disse pra vocês, esse é o primeiro livro de ficção dela. E assim, a gente percebe claramente que tem a mão dela nisso, na construção dessa história do serial killer, da construção do personagem em si e de todo o modus operandi dele, e de como que ele funciona e do seu background. Então é muito bem feita essa construção do serial killer. Então, assim, como um todo, a investigação e tal, eu achei muito legal, eu achei muito interessante. Foi o meu primeiro contato com o Rafael Montes também, então a gente ter um grande nome aí nos romances e thrillers policiais do Brasil, que não é um gênero muito recorrente de autores brasileiros e de autores brasileiros de maior renome, vamos assim dizer. Um que a gente sempre comenta aqui que é muito bom é o Miller, e outro que eu gostei de conhecer a escrita é o Rafael Montes, porque ele realmente consegue te envolver na história. Mas assim, eu já tô aqui falando maravilhas do livro, porque realmente vale a gente destacar isso, e por que eu não gostei do livro. O meu grande problema com Bom Dia Verônica foram dois, na verdade. Foi a personagem principal, que é a própria Verônica, e os dois casos. Vamos falar primeiro dos casos. O que eu achei? Eu acho que um caso, em um momento, ele vai ganhar muito mais destaque do que o outro, ele se torna muito mais importante dentro da história, e a outra história, pra mim,
acabou ficando, apesar de serem casos muito interessantes, serem assuntos muito válidos de se abordarem, como eu já disse antes, um caso fica meio que deixado de lado. Então, as coisas dele acontecem mais rápido, as resoluções são mais rápidas, porque a importância mesmo tá nesse segundo caso. Então, eu particularmente acho que podia ter focado apenas em um. Então, assim, não precisava dos dois, não precisava da Verônica atuando nos dois, até porque ela é uma policial inexperiente de campo, assim, então eu acho que ficou meio, assim, desnecessário terem os dois casos. Como eu disse, eles são casos muito interessantes, porém, achei desnecessário ter os dois, acho que podia ter focado num só, já criar um primeiro gancho ali para um caso e ir só nele, na investigação dele, e apenas era o suficiente para mim. E outro ponto aqui é a Verônica em si, a personagem principal. E eu já falei isso aqui em outras experiências, de que quando a gente tem uma personagem principal tão importante para a história, né? Porque a história, além dos crimes, é o desenvolvimento da Verônica, né? O grande chunk da história, o grande ponto do livro é o desenvolvimento da personagem. E quando você não se conecta com a personagem principal, fica muito difícil de você amar o livro. Por que eu não me conectei aqui? Eu entendo que eles construíram uma personagem imperfeita, o que eu acho ótimo, porque a gente não queria, que eu pelo menos não queria, uma policial que chegasse aqui com uma heroína e resolvesse tudo muito fácil, muito rápido, tudo desse certo, mil maravilhas e tal. Não, eu acho que essa imperfeição é humana e ela é válida de ter nos personagens. E é o que a gente espera mesmo, as pessoas vão errar em algum momento. Só que eu achei a Verônica levemente egoísta, na verdade, bem egoísta e levemente hipócrita em muitas das coisas que ela faz. Ela tem atitudes condenáveis, como várias pessoas, isso aí não é o grande problema pra mim, mas eu acho que em alguns pontos eu identifico a inexperiência dela em tomar algumas decisões, mas em alguns pontos eu acho que foi pura falta de bom senso e um pouco de ego dela própria em tomar certas decisões no livro. E isso me atrapalhou bastante em me conectar com a personagem principal. Apesar de eu comprar a ideia dela de ir atrás desses casos, de ser a única que se importou realmente com a história dessas mulheres, eu tive muitos problemas em me identificar com a Verônica. E esse foi o grande ponto-chave de eu não ter amado o livro como um todo. Mas é uma história investigativa muito boa e que vale a pena dar uma oportunidade, porque talvez você tenha um outro relacionamento com essa personagem principal. Acho válido também aqui pontuar um pouco do final, que é um final controverso no mínimo, eu acho que muita gente pode não gostar, mas eu particularmente gostei. Eu sempre tenho em mente de que, apesar de ter essa humanização dos personagens, de trazer essa realidade brasileira para a história, ainda se trata de uma ficção. Então, quando a gente tem o plot do final, eu aceitei super, eu acho que a construção da personagem levou ela a isso, então eu gostei do final, achei legal, achei surpreendente e que fez sentido no final da história pra mim. Muita gente não gostou, eu vi gente falando isso principalmente na série, que tem um final bem parecido, apesar da condução da personagem ser um pouco diferente. Mas então vamos lá, dito aí tudo do livro, do que eu achei, acho que fica aí a indicação de leitura pra vocês. Vamos falar da série também, que estreou agora. E primeiro ponto, vamos ressaltar que é uma série, uma produção brasileira de altíssimo nível na Netflix e que só por isso já vale a pena você assistir. A gente tem que enaltecer mesmo quando a gente tem essas produções brasileiras que estão aí ganhando destaque. Finalmente nosso país está começando aí a figurar entre os grandes, então vale a pena a gente ressaltar isso aqui. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero falar antes de falar da série. Eu escutei uma entrevista do Rafael e da Ilana Casoy pro Modus Operandi, que é um podcast que a gente já comentou aqui com vocês. Eu vou deixar o link aqui dessa entrevista pra vocês aqui na descrição. E eles falam, e pra você esquecer, né, principalmente a Ilana Casoy, que é a primeira adaptação que ela faz de uma história, dessa questão do roteiro, você tem que meio que se desligar um pouco do livro. É estranho porque é uma história baseada no livro, mas você tem que se dissociar totalmente, porque o audiovisual é uma experiência totalmente diferente de um livro. Então, nesse sentido, eu achei interessante ver essa entrevista para eu poder fazer essa análise e essa dissociação
da série, do livro, pra eu poder falar aqui com vocês. E eu gostei muito da série, de verdade, eu gostei bastante da série. Eu entendi as mudanças que eles fizeram, então assim, vamos falar no geral, né? A história é a mesma, a premissa é a mesma, os dois casos continuam. A gente tem algumas mudanças ali sutis e a gente tem a inserção de alguns personagens na série e que fazem com que a trajetória da Verônica seja diferente por conta de uma nova tensão que é criada e um novo caso, vamos assim dizer, que é criado dentro da série, mas que eu achei muito válido pro audiovisual e pra chegar no final que acontece no livro, mas que acontece na série também por um outro caminho. O que eu gostei mais da série? Eu gostei muito da atuação da Janete. A Janete, pra mim, é a melhor personagem do livro e ela é a melhor personagem da série. A atuação foi maravilhosa, ficou muito bem feita. Eu acho ela muito inteligente, ela sabe a situação que ela começa a descobrir a situação que ela tá ali, ela se vê de um jeito que ela não consegue sair, mas ela é uma mulher muito inteligente e que ela de alguma forma tenta sair daquilo e quando ela se vê na situação, quando ela realmente entende o que tá acontecendo com ela. Então ela é a minha personagem favorita tanto no livro quanto na série, principalmente pela atuação da atriz, que foi maravilhosa. Eu não lembro o nome da atriz, eu ia falar, mas eu esqueci. Enfim, depois vocês conferem lá. Mas outra coisa que eu gostei muito foi da Verônica. Eu acho que aqui a Verônica, ela continua imperfeita, ela continua com essa inexperiência aí de nunca ter trabalhado como detetive no caso, mas ela é muito mais empática e ela é muito mais humana, na minha opinião. Então aqui eu entendi ela como uma personagem mais fria, mais distante, levemente hipócrita, igual eu disse aqui pra vocês, mas na série ela é muito mais eu acho que a palavra é empática mesmo, você consegue sentir essa ligação dela com essas mulheres e com esses casos, e os erros dela realmente ficam muito pela inexperiência e talvez até pela conexão emocional que ela tem com esses casos. Então eu achei melhor a construção da Verônica dentro da história, sabe? Ela é bem mais humana, a relação dela com a família é diferente, a relação dela com os personagens é diferente. O próprio Carvana na série, ele ainda é babaca, mas ele é bem menos babaca do que no livro. E a gente tem a inclusão aí, como eu disse, de alguns personagens-chave que vão fazer diferença, como a Anitta, que é uma delegada também na delegacia ali que a Verônica trabalha, e ela faz toda a diferença para a história da série. Ela é uma personagem-chave na história da série que não tem no livro, então é bem interessante de acompanhar essa nova personagem. E também muda um pouco a irmã da Janete, que existe no livro, mas é uma relação diferente do que se tem na série, com alguns pontos de diferença. Fora isso, eu achei que a série foi bem fiel até a história do livro. Ela se desenrola, ela pega os dois casos e desenrola pro audiovisual de uma forma bem envolvente. A série você assiste numa sentada, são 8 episódios e vale muito a pena. Então eu acho que fica aí uma grande indicação de série pra vocês. Eu acho que se você talvez não se interesse tanto pelo livro, vale a pena assistir a série de qualquer forma. Como eu disse, o pano de fundo ele varia um pouco, o caminho que a Verônica vai tomar ele é diferente na série. Eu não quero dar muitos detalhes pra não atrapalhar a experiência de vocês, porque eu acho que já fica um pouco mais de spoiler, mas tenham isso em mente que sim, gente, a série vai desviar um pouco do livro, como toda adaptação cinematográfica, toda adaptação para audiovisual acontece, mas foi muito bem feita e eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que tanto o Rafael quanto a Ilana Casoy participaram da inscrição de escrever, né, da inscrição ali, da produção do roteiro. Então acho que isso faz toda a diferença, porque é a história deles, né? Então eles que contaram numa outra versão agora. E eu tenho quase certeza que esse livro aqui, Bom Dia Verônica, tem sim uma continuação. Não foi nada divulgado ainda, muito menos data de lançamento, nem nada do tipo. Mas eu acho que eles até comentam na entrevista, se eu não me engano. Mas eu tenho quase certeza que tem sim uma continuação. E a gente fica aí na expectativa se a série também
virá com continuação e vai ser muito legal se tiver. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, se vocês já leram, deixe aqui nos comentários pra gente, deixem outras indicações, enfim. E fala também o que vocês estão achando desse especial do horror de vídeo todos os dias. Eu vejo vocês daqui a pouco e até lá!